Olá, Deus abençoe todos. Muito feliz com os atendimentos, muito feliz por testemunhos que estão nascendo, surgindo, que estão acontecendo. É tão bom ver Deus agindo de maneira positiva e realmente transformando e restaurando pessoas, e pessoas restauram famílias. Eu estava vendo hoje um outro canal e eles estavam falando exatamente sobre isso, né? Sobre a maneira correta de buscar pela restauração. E ele falou bastante, assim, uma coisa que eu me incomodei bastante no começo, quando eu buscava a restauração. Eu comecei a entrar em muitos grupos de oração e não demorou muito, o Espírito Santo ligou uma anteninha aqui, que são grupos de murmuração. E uma coisa que acontece muito mesmo ali é orações xingando, mas xingando mesmo o pecador, a Oime, a Meretriz, a Jezabel, a Penina, e xingo, mas xingo mesmo, assim. E esse homem, né, ele trabalha com poucas pessoas seletivas e ele realmente consegue ajudar a restaurar vidas e casamentos. Então, ficou muito claro que quando você trata o pecador desta maneira, você não está agindo à maneira de Cristo. Então você é justo, você é salvo, você é santo, você não necessita mais de Cristo, porque Jesus Cristo veio para morrer pelo pecador, pelo perdido, sim, pela meretriz, sim, pela pecadora. Ele absorveu a mulher em adultério que estava sendo apedrejada. Ele não absorveu o homem. Por quê? Porque existe na sociedade a seletividade de que a mulher deve ser condenada e o homem não. E em Levítico fala que quando o casal for pego em adultério, o casal deve ser apedrejado em praça pública. E Jesus chamou eles de raça de víboras, porque estavam apedrejando apenas a mulher. Não é? Então é muito parcial, a justiça é parcial. E a justiça não parte somente dos homens, da mulher também. A mulher ama destruir a outra mulher, ela ama fazer isso com outras mulheres. Então a gente vê que canais de restauração de mulheres não crescem muito, mas canal de restauração de homens cresce muito mais, porque a mulher é muito mais julgada, sempre, por tudo. E independente se ela está esforçando para fazer o certo ou não. E eu sei que muita gente já me bloqueou, já saiu, porque achava que eu ia fazer um grupinho de oração. Mas não sinto isso. Eu vi um testemunho uma vez de uma mulher que ela fez a restauração, ela fez o vídeo de restauração, quase 2 horas de vídeo de restauração, de como Deus restaurou a família dela, a vida dela. E o interessante é que no final ele não voltou. No final, ela, através desses grupos de oração e parceiro de oração, conheceu uma pessoa que também estava buscando por restauração do casamento. E se distraiu ali. Então, tudo que ela já havia feito antes para buscar a restauração estava fluindo, estava andando, mas ela se distraiu ali. E o marido dela, que ela no testemunho alega que voltou, né? Ele não voltou. O que ele fez? Eu vou falar isso aqui com muita tristeza mesmo, que é algo que choca você. Não está de brincadeira aqui. Isso aqui não é brincadeira. É sério. Quando eu falo calado, quando eu falo não envolve muita gente, e principalmente não se envolva com ninguém. Essa mulher, ela se envolveu com esse cara do grupo de oração. E o marido dela, que estava opresso, né? Você já orou um monte de cerca de espinho. A amante lá que estava opressa, atormentando a vida dele, ele jogou o carro numa ribanceira e os dois, infelizmente, não passaram. Então, é óbvio, né? Ela ficou viúva, então ela está livre. Só que o inimigo, ele é sujo.
O inimigo não faz nada bom, não faz nada bonito. E quem está buscando por restauração deve entender que isso aqui não é amaração. A pessoa que está tentando amar a segundo, terceiro casamento, isso aqui não é amaração. Isso aqui é casamento, primeira aliança. A gente deixa isso bem claro sempre. Amarração é outra categoria de outro tipo de espiritualidade que não tem a ver com Cristo. Então, você quer realmente segurar um homem, veja se é o homem que Deus quer que você segura. Porque o que segura é a aliança verdadeira, a aliança matrimonial, onde Deus uniu o homem e mulher. E ninguém separa, porque Deus uniu. Então, ela agora, sem ninguém, aí aquele parceiro de oração, vendo ela em lágrimas, chorando, tentando ajudar ela, consolar ela. Ele se perdeu lá com a história dele também, porque a mulher que ele estava buscando pela família, pela mulher, pelos filhos, ele viu que lá também estava desandando, ele também se perdeu e também cometeu suicídio. Então, uma mulher que busca a restauração do jeito errado, foi 3 vidas que deveriam ser salvas, que no testemunho deveriam ser salvos. Olha só, eu falo assim, quando você mexe com restauração de aliança, é algo muito sério. É algo muito sério. Pare de atacar pedra no outro. Geralmente, quando você aponta o dedo, tem 3, 4 voltando para você. Cuidado com teus julgamentos. Essas palavras, a Penina, a Jezabel, falam com ódio nas orações. Vocês são tão justos, tão bons, tão verdadeiros. E Cristo morreu pelos pecadores e não por vocês. Então, tenham mais amor e misericórdia pelo pecador. Tá doendo, mas é o ego que dói. Se tá doendo é porque o ego ainda não morreu. Entendo. Quem não morrer para tudo, né? Então, quem não der a sua vida, quem não abandonar pai, mãe, irmãos, irmãs, filho, esposa, por amor do meu nome, e não anegar-se a si mesmo, não é digno do reino dos céus. Então, negar a mim mesmo, a minha história, o que eu gostaria de viver, eu tenho que negar tudo isso. Eu tenho que viver em prol de Cristo, em prol do Evangelho. Eu às vezes fico assim, porque é muito triste essas histórias. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Isso já é automático. O que vai acontecer com os amantes, com os que concordam com o amante, com os que estão lá apoiando a outra. O que vai acontecer com todos os pecadores? A morte espiritual. Igrejas mornas apoiando tudo isso. O sistema religioso todo decaído, precisando urgentemente de avivamento. E avivamento não vem sem joelho e adoração, oração, dedicação. O Pentecostes durou 40 dias e 40 noites até que o Espírito Santo descesse. Cristo, quando subiu ao céu, ele falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo. E eles ficaram ali. Talvez teve alguns que desistiram, foram para as casas, porque foi cansativo. Eu imagino dia e noite em Jerusalém, orando, esperando que o Espírito Santo descesse do alto. Até que aconteceu o grande Pentecostes, que é a mudança de vida. É cansativo, mas peneira bem. O meu grupo vai sendo peneirado, um monte de gente saindo, mas sempre tem gente vindo. Eu me atrapalhei lá com meus contatos, quem quer mentoria me manda mensagem. Eu realmente não sei mais para quem eu mando mensagem, para quem não mando. Mas grupo eu ainda não senti de Deus para fazer. Tem essa história que eu te contei, desse casal, né, autodestrutivo, que destruiu 2 famílias por causa de um grupo de oração. E tem outras histórias, e fora as murmurações, que aquilo se torna ali um canal de poço de maldição e murmuração e xingamento, quando deveria ter misericórdia. Misericórdia pelo pecador.
Vocês não são melhores. Quando vocês apontam os dedos, tem dedo voltando. Quando vocês olham para um prato que o diabo está oferecendo, vocês se tornam piores do que elas. Ai, porque eu estou abrindo mão da minha vida. Vocês se tornam piores do que elas quando vocês olham para os pratos que o inimigo está oferecendo. Parece o filho, a diferença do filho pródigo para o filho que ficou em casa. Ai, mas ele foi lá no mundo, curtiu a vida e eu fiquei em casa e não tenho direito. Você está olhando para os pratos que o inimigo está te oferecendo? Ou você está olhando para a glória de estar recebendo a palavra do alto, a palavra verdadeira, a palavra de salvação? Eu amo todos vocês. Eu quero a restauração de todos vocês. E, consequentemente, a restauração de todas as famílias. Isso aqui não é amarração. Isso aqui é restauração de vida. Então, no mundo, você pode ver vários exemplos de vários tipos de situação, mas são do mundo. Não estão em Cristo. Não buscar restauração, uma base dentro da palavra, dentro do que Deus ensina, dentro do que Jesus ensina, e não dentro do que religiões MFHI ensinam. Se você acredita realmente que a sua religião é a única que salva, é a única santa e verdadeira, e o resto tudo perdido no inferno, talvez não faça parte da sua religião. E aí, o que você quer conselho meu? Você quer que eu faça um trabalho de amarração? Não, eu não mexo com isso. Eu mexo com conversão, com batismo do Espírito Santo, com batalha espiritual. Não pense que por eu estar falando aqui eu não sofro batalhas espirituais maiores. Porque quando você fala para uma pessoa, evangeliza uma pessoa, vem um peso sobre você. Mas se você evangeliza 10 pessoas, vem um peso sobremaneira maior. Você está enfrentando o inimigo. Você está indo contra tudo que o inimigo faz. Então você precisa se blindar, se fortalecer, buscar mais. Então, o que eu quero e vai acontecer com toda certeza é a tua restauração. E, consequentemente, a pessoa que está do outro lado vai ver uma pessoa diferente e vai querer chegar perto. Você não vai precisar querer ver sinais, não vai querer precisar ir atrás. Ele vai vir, vai ser atraído pelo teu amor, pelo amor de Cristo que agora existe em você, por essa mudança. Você não precisa querer ir lá mostrar que você mudou. Isso apenas afasta ele, repele ele. Porque se você fica correndo atrás, mostra que você ainda continua aquela mendiga emocional, carente, que não se tratou, que ainda não está cheia do Espírito Santo, que ainda não está ligado no céu. Então, quando você estiver cheio, e você tiver para distribuir, para ajudar outros irmãos, realmente para aconselhar outros irmãos, ser pessoa que agrega, que ajuda a construir. Quando você não está preparado para isso, nem o outro vai vir. E você não está nem capaz de ajudar outras pessoas. Isso se chama posicionamento. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que isso aqui é verdadeiro, eu sei, eu tenho certeza, eu não tenho sombra de dúvidas. Então, essa certeza, ela não pode variar. Ela tem que ser sem sombra de dúvidas, tem que ser uma certeza mesmo, uma convicção. É assim como eu tenho um diploma de ensino médio, eu tenho certeza que eu terminei o ensino médio, assim também eu tenho que ter certeza que eu aprendi o que é restauração e como eu devo trabalhar pela restauração. Vai acontecer, sim, vai acontecer, quando você estiver ligado no alto, com o alto, somente com o alto. Agora, se você quiser continuar lutando com as armas que você sempre lutou, não vai dar. A batalha é espiritual. A guerra é espiritual. Assista o filme Quarto de Guerra mais vezes. Tem tanta coisa para aprender ali. Só o filme Quarto de Guerra é uma mentoria. E não é barata, é uma mentoria das boas. Você pode aprender muita coisa ali. Então, aprenda a usar as pessoas que estão disponíveis para
edificação e não para te desviar. Não para você querer desviar, você quer ser instrumento de Deus ou de inimigo com essas conversinhas? Com essas conversinhas paralelas. Conversa paralela sempre gerou destruição. Não somente sua, mas dos outros também que tentam te ajudar. É fria ajudar a gente indecisa. É fria ajudar a gente morna. É fria. Você acaba levando o peso daquelas dúvidas sobre você e você fica assim, como eu faço para tirar essa dúvida? Você tenta entrar na mente da pessoa para tentar descobrir por que essa pessoa ainda não acredita. Porque ela não tem fé, porque ela não tem o Espírito Santo, porque ela não acredita. Porque ela é uma descrente. Pronto. Falei. Exatamente. A pessoa que ainda tem alguma sombra de dúvida é uma descrente. Ela não se converteu, ela não sabe da palavra de Deus, ela não tem certeza. Ter certeza é ter fé. É isso que eu quero que você saiba com toda certeza. E não amaldiçoa o outro, porque às vezes o que você está vendo tanto no outro ou na outra é em você. Só você que não vê. Desculpa eu ser sincera, mas eu não consigo ficar enfeitando pavão, né? O pavão é bonito, mas tá com os pés sujos, então vamos revelar que ele é realmente. Então, fica por aqui. É essa palavra que eu tenho no momento. Que Deus te abençoe. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem quiser me bloquear, me bloqueia. E quem quiser comentar, eu amo comentários. Isso mostra a direção. E tem gente que comenta coisas completamente dislexas, fora do contexto. Meu canal não tem nada a ver com outras coisas. Aqui é restauração de aliança. Não é amarração de ninguém não, tá? Que fique isso bem claro. Que o Senhor Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.